Fala pessoal, hoje a gente vai falar aqui do uso de anabolizantes e qual a consequência para o testículo aí. O que acontece com o testículo do homem se por acaso ele ficar tomando anabolizante. Primeiro eu vou te mostrar como é que é o funcionamento normal, aí depois eu mostro o que o anabolizante faz e qual que é a atuação lá. Então, olha só, para começar, a gente tem um corte aqui de um testículo, para você poder ver, e tem aqui o epidídimo, túbulos seminíferos, e é importante a gente sacar duas células que são fundamentais nos processos de produção de hormônios, no processo de produção de gameta do homem. Essa célula que está em verde, dentro do túbulo seminífero, chama célula de Sertoli, e ela vai participar do processo porque ela nutre a produção dos espermatozoides, então ela é fundamental. E tem a célula de Leydig, que está fora do túbulo seminífero, está aqui localizada, que você tem que entender que ela produz testosterona. Agora, como que acontece essa produção? Como que acontece os estímulos? Tem relação hipotálamo, adenipófise e essas células estão lá no testículo. Primeiro, o hipotálamo produz um hormônio que é chamado GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina. Gonadotrofina, trofo, nutre a gônada masculina testículo. Daí, então, esse GnRH estimula a adenipófise e a adenipófise estimulada secreta dois hormônios, um chamado LH, o outro chamado FSH. LH é o hormônio luteinizante, FSH é o hormônio folículo estimulante. Daí, quando o LH atua na célula de Leydig, ele estimula a célula de Leydig a produzir a testosterona, que é um hormônio importante para o homem, importante para os caracteres sexuais masculinos. Engrossa a voz, barba, desenvolvimento do próprio testículo, do pênis. Tudo isso precisa da atuação e da ação da testosterona. Agora, a célula de Sertoli, ela sofre a ação do FSH que vem da adenipófise. Daí, então, ela nutre o desenvolvimento dos espermatozoides. Daí, se eu simplesmente te mostro isso, parece que é uma via de mão única. E se fosse uma via de mão única, cada vez o homem teria mais testosterona, não teria um controle. Então, existe uma coisa que chama feedback. Feedback é a mesma coisa que resposta. A presença da testosterona, o aumento da concentração da testosterona, gera um feedback negativo no hipotálamo e na adenipófise. Esse feedback que é negativo, ele faz com que ocorra uma diminuição da produção do GnRH, do LH e do FSH. Afinal de contas, quem produz o GnRH é o hipotálamo e quem produz o LH e o FSH é a adenipófise. Daí, com a queda desses hormônios, qual que é a consequência? Menos estímulo da célula de Leydig e menos estímulo da célula de Sertoli. Assim, uma menor produção de testosterona. Mas quando começa a cair a concentração de testosterona, isso gera a diminuição da testosterona, gera um feedback positivo no hipotálamo, na adenipófise, que vão aumentar a secreção de GnRH e, como consequência, a adenipófise libera mais LH, mais FSH e tudo entra num ciclo. Então, o homem ele não tende a ter variações bruscas de testosterona. Quando começa a cair um pouquinho, tem um estímulo, quando começa a aumentar um pouquinho, tem inibição, e assim ele vai vivendo. E assim o testículo dele saudável vai produzindo gametas, assim o testículo dele saudável vai produzindo testosterona. Como é que eu posso relacionar isso aqui com o uso de anabolizante? O anabolizante, só para vocês terem uma ideia antes, ele foi criado, ele foi inventado para homens que tinham problemas nos testículos. Então imagina que o homem tinha um testículo atrofiado, que não desenvolveu, que não teria capacidade de produzir testosterona. Então, nesse homem, eles usavam um anabolizante para que ele pudesse ter uma vida melhor, para que ele pudesse desenvolver os caracteres masculinos secundários. Então, para isso que eles usavam. Ou então, para um homem que teve um tumor, um câncer no testículo, tirou o testículo. Então, esse homem, para ele não ter uma queda brusca dos seus hormônios, ele usaria esse hormônio que é o anabolizante. Só que perceberam que os anabolizantes eles podem gerar alguns estímulos relacionados à massa muscular. Então ele pode aumentar o desenvolvimento da massa muscular. Então alguns homens começaram a usar para ganhar massa muscular, para poder ficar mais forte. Mas qual que é o grande problema disso daí? O grande problema é que se ele por acaso começa a injetar testosterona, como consequência ele vai inibir o hipotálamo, ele vai inibir a adenipófise. Hipotálamo e adenipófise inibidos não vão produzir o GnRH, LH e FSH. Como consequência, não vai ter o estímulo da célula de Leydig nem da célula de Sertoli. É como se ele já tivesse produzido a sua testosterona. E qual que é a consequência disso? Não funcionar, o testículo para de funcionar.
E se as células do testículo param de funcionar, o testículo atrofia. Então, a atrofia do testículo é uma coisa observada. Quando ele atrofia, nesse momento, inclusive, o homem não está conseguindo produzir os seus gametas, porque para produzir os seus gametas ele precisa do FSH estimulando a célula de Sertoli. Foi observado em muitos dos casos, quando o homem está tomando o anabolizante, isso acontecendo. E quando ele para de tomar o anabolizante, existe uma tendência de voltar ao funcionamento. Uma tendência, porque em alguns casos o funcionamento não volta. Então esse homem ele para de produzir espermatozoide, então ele fica estéril. Isso é uma das consequências, e além de ficar estéril, se ele para de produzir a testosterona, ele vai diminuir a libido, ele vai ficar com pouquíssimo desejo sexual e pode ficar impotente. Então é uma coisa que também seria bem desagradável. Então a consequência do uso de anabolizante vai ser a atrofia do testículo e a esterilidade. São os riscos que ele corre, principalmente se ele faz esse uso aí indicado por alguém que está na academia, se ele não tem conhecimento, se ele não tem um médico. Porque se por acaso um médico fizer um teste e perceber que o homem está produzindo menos hormônio do que o devido, ele vai entrar com doses de hormônios, mas ele vai entrar com doses que são doses específicas, ele vai estudar para usar essa dose. Então é importante que você diferencie também os processos. São várias as consequências, além do testículo, quem toma anabolizante aumenta a perda de cabelo, então calvície, além disso aumenta o estímulo de glândulas sebáceas, então começa a ter muito sebo e como consequência muita espinha, são várias consequências desastrosas. Inclusive mulheres às vezes fazem uso também de hormônios masculinos para poder aumentar a massa muscular e para elas a consequência também não é legal. Ela tende a desenvolver mais aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, que chama pomo de Adão, isso vai engrossar a voz dela, pode aumentar a quantidade de pelo, então tudo se for feito tem que ser feito o quê? Com orientação de um médico e tem que ser um médico muito competente. Beleza? Então, muito cuidado com isso daí. Importante a gente ficar ligado. Abraço!